você algumas das histórias que eu mais gosto. Tudo gravado numa câmera. Oi, tudo bem? Ai, eu não vejo a hora de olhar pra você e te segurar nos meus braços. Sabe, quando você estiver aqui fora, a gente vai fazer tanta coisa legal junto. Vai poder ir ao parque, brincar bastante, ir à praia. E também uma coisa que eu gosto muito, cozinhar. Essa aqui, ó, é uma sopa de letrinhas. Dá pra comer e aprender a ler e escrever ao mesmo tempo. Quer? Abre o bocão. Ai. Será que eu tô indo com muita pressa? É que educação é tudo, né? Educar é ensinar a viver. É iluminar caminhos alheios, amparar debilitados, tornando-os fortes. É mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar. Sem muletas e sem tropeços. As palavras de Antonieta de Barros fazem tanto sentido. Olha aqui essa parte. O instrumento máximo da vida é a instrução. E só vive, no sentido humano da palavra, o que pensa. Os outros se movem tão somente. Vamos dar uma volta no tempo e chegar no ano de 1901. Nasce Antonieta de Barros em Nossa Senhora do Desterro, depois Florianópolis. Órfã de pai e filha de Catarina, escrava liberta, a menina, a irmã Leonor e a mãe vivem atrás do Palácio do Governo. Catarina trabalha como doméstica na família do político Vidal Ramos, lava roupa para fora e, com o tempo, abre uma pensão humilde para estudantes. Olha o esforço dessa mãe, que exemplo. Tudo para garantir sustento e educação para dentro de casa. Claro que serem acolhidas pelos Ramos faz toda a diferença na vida da Antonieta. A família remunera os escravos que aí compram sua liberdade. Catarina cuida dos filhos dos patrões, enquanto suas filhas crescem no ambiente do palácio, com acesso à educação e circulando entre a elite da capital. Antonieta é alfabetizada numa escola particular. Vamos começar, Antonieta, e pelo ditado. Pra que ditado, professora? Eu quero que você aprenda a colocar os pontos e vírgulas nos lugares certos. Vamos lá. Nossa cidade é abraçada pelo mar, vírgula. Um mar calmo de um lado e bravio de outro. Ponto. Professora, por que é tão importante saber ler e escrever? Porque quem sabe ler e escrever tem o mundo nas mãos. E o que a gente faz com o mundo nas mãos? Quando a gente lê e escreve, a gente pode ajudar as pessoas a entender as coisas e a transformarem o mundo. Entende? Alfabetizada aos 5 anos. Que privilégio para Antonieta, hein? A curiosidade e a inteligência da menina são muito acima da média. O que cá entre nós só faz o sacrifício da dona Catarina valer a pena, né? A gente sabe que a sociedade das primeiras décadas de 1900 não é nada simpática aos ex-escravos. E com o crescimento da cidade, negros e pobres são transferidos para os morros de Florianópolis. Mas, com Antonieta e sua família, é diferente. Antonieta, você tem certeza que é aqui mesmo? Por que isso agora, minha mãe? Porque todos os nossos amigos e vizinhos foram pro morro, filha. Mãe,
É, minha mãe, mas a gente teve a sorte de conseguir essa casa aqui no centro. E a nossa vida vai ser muito diferente do que lá no morro. A senhora sabe disso, minha mãe? Sim, isso faz toda a diferença. Porque recém-formada no magistério e com apenas 21 anos... Agora só falta placa. Tá bom? Não, mais pra baixo. Aqui. Isso, tá ótimo. Antonieta funda sua própria escola e já no início alfabetiza a comunidade carente. Seu curso primário é disputado pela elite e ela vai mais longe. Forma outras mulheres como ela no ofício e na arte de ser professora. Antonieta de Barros é uma personalidade muito importante para mim. E para todos que ela conseguiu instruir, que ela conseguiu participar, que ela conseguiu conviver. Ela mostrava uma pessoa calma, uma pessoa assim, com uma cultura superior, excelente, e que procurava, através dessa cultura, transmitir para a gente muita paz, muito amor e principalmente conhecimento. Ela tinha consciência de que a educação e a disciplina eram prioridade para a pessoa. Eu era ainda criança, sabe, assim, pré-adolescente. E naquela época a gente tinha aula de línguas estrangeiras. E tínhamos um professor de latim que ele era provavelmente nervoso. E um certo dia, em uma aula, ele mandou conjugar um adjetivo. Eu achei engraçado, porque o aluno não chegava no final, e na aula de latim. O aluno repetia, mas não conseguia, naquela época chamava-se declinar. Ele não conseguia declinar o adjetivo. Daí eu dei uma gargalhada. Eu e a outra minha amiga, nós começamos a rir, vamos pra rua. Aí a gente foi, eu não estava acostumada. Quando eu cheguei na rua, assim que eu saí da sala, ela lá embaixo. Ela estava lá em cima, ela fez assim, ó. Aí a gente subiu a escada. Ela passou a mão num livro de latim, numa caneta e mandou a gente estudar. Ela não falou nada. E a gente estudou. E aquilo ali me serviu de lição para o resto da minha vida. Ela procurava, através do trabalho dela, através da intelectualidade dela, levar para os outros, achando assim que todos podiam ser, ou chegar onde ela chegou também, né? Pelas dificuldades que ela vivenciou. Eu me pergunto como, naquela época, uma sociedade provinciana, e certamente com preconceito de raça, entregava seus filhos para serem educados por uma professora negra. E as jovens que aprendiam com ela o ofício de professora? Bom dia. Aqui nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos. Eu vou abordar com vocês assuntos... Com licença, Sim, pois não? sabe me dizer onde está a professora? Sim, a professora sou eu. Pode entrar. Melhor não. Bom, falávamos que... aqui no magistério vamos aprofundar nossos conhecimentos. Sim. Vamos aprofundar os nossos conhecimentos e também aprender o significado de valores como liberdade, solidariedade e respeito. Aprenderemos a pensar e só assim formaremos cidadãos de verdade. Como que ela conseguiu, pelo conhecimento dela, pela capacidade, pela inteligência, pela desenvoltura, pela qualidade de vida que ela tinha mesmo, né? Pela força de mulher, pela autoestima que ela tinha. Ninguém nunca conseguiu tirar dela a força de vontade de vencer na vida. Foi uma pessoa que teve muita perseverança. Ela dava muito autoestima pra gente. Ela dizia que a gente tinha que fazer as pessoas respeitar a gente. O preconceito a gente não deveria deixar que os outros deixassem a gente
humilhada, né? Ela ensinava a gente a fazer, a ser digna, e que a pessoa que procurasse tirar a nossa autoestima, que a gente deveria provar para elas que a gente era capaz como outra pessoa qualquer, não importasse a nossa cor. Capacidade, coragem. Estava aqui pensando, a história de Antonieta de Barros mostra que talento é importante, mas não basta. É preciso superar, lutar, todo santo dia. Bom dia. Bom dia. Deve ser muito difícil fazer faxina nesse calor, não? Posso ajudá-la? Aqui é o curso da professora Antonieta. Eu gostaria que ela alfabetizasse a Laurinha. Sim, a professora sou eu. Antonieta de Barros. Seja muito bem-vinda, Laurinha. Conviver com preconceito não é para todos. Antonieta deve ter se desiludido muitas vezes. Mas a alma de educadora fala mais alto. Antonieta de Barros é uma professora em todas as instâncias da vida onde ela esteve, em todos os momentos por onde ela passou. Mesmo que ela tenha passado um ano ali, ela fez alguma diferença para algum aluno, para alguma personalidade, para algum político. E para a cidade, ela foi, além disso, né, uma cronista, articulista de jornais importantes como O Estado, em primeira capa de jornal, e no A República. Ela sempre tinha um mote, né, como se a crônica dela fosse também um ensinamento para quem lia essa crônica, né? Uma personalidade pública catarinense, uma intelectual, uma escritora cronista engajada e que, no seu tempo, fez a diferença para várias pessoas que conviveram com ela. Ela vai sempre viver no coração das pessoas, quando as pessoas leem o que ela diz. Porque é como se ela estivesse ali naquela sala de aula com a gente, entendeu? Presente, né? Isso é muito bonito, eu acho muito bonito. Acho a história dela muito bonita e não vou deixar ela morrer assim, né? Canta, poeta, o teu cantar singelo, meigo, sereno com riso dos anjos. Canta a natura, a primavera, as flores. Canta a mulher a semelhar arcanjos, que Deus envia à desolada terra, bálsamo santo, que em seu seio encerra. Maria Firmino dos Reis. Professora, por que ela diz que a mulher é semelhante aos anjos? Porque a mulher é considerada como a mais sacrificada metade do gênero humano. Boneca bibelô de todos os tempos. Mas a senhora quer que sejamos contra os homens? Não, de modo algum. Eu acredito simplesmente que a mudança está na educação. E a escola, com a sua função única, prepara as criaturas para a vida. Luta intensa e complexa. E isso vale para mulheres e homens. Quando ela foi deputada, ela fez o estatuto de professores e ela lutou muito por mulheres serem independentes, para a mulher ter os seus sonhos realizados. Porque primeiro, mulher trabalhar fora era bem poucas pessoas, bem poucas mulheres trabalhavam fora. E ela fez com que, com o sonho dela, ela se tornou a deputada e tornou a mulher mais... Hoje dá aquele nome, empoderamento, né? Fez um empoderamento de mulher já naquela época. Filha, esses trambolhos charmosos aqui foram os laptops do século XX e se chamam máquina de escrever. Com elas, muitos poetas, artistas e escritores de todo tipo transformaram a história da humanidade. Verdadeiras batalhas foram travadas aqui, no teclado. Nem só de pão vive o homem. Na vida e para a vida não é bastante trabalho. Não basta alfabetização.
O trabalho é fartura, que a cultura ensina a compreender. É alegria, que a cultura espiritualiza. É prece, que a cultura bendiz e santifica. Durante décadas, Antonieta escreve crônicas para diferentes jornais com o pseudônimo de Maria da Ilha. Em 1937, lança seu único livro, Farrapos de Ideias, reunindo algumas das centenas de crônicas. Educação para todas e todos, valorização da cultura negra, emancipação feminina. Estes são os temas que mexem com a alma de Antonieta de Barros. Assunto urgente de real importância: o voto feminino. Escrevi minha coluna pensando em como transformar assuntos da atualidade em temas da disciplina de moral e instrução cívica. Para mim, é inconcebível que as mulheres não tenham o direito sagrado do voto. Nas escritas dela, e mesmo dentro da Assembleia Legislativa, ela procurou dar oportunidade para as mulheres, né? Para as mulheres de uma maneira geral, principalmente as mulheres negras. Ela defendia muito as mulheres. E mulheres também têm que ter o mesmo direito e a mesma oportunidade do que os homens. Não podia ter essa diferença entre mulher e homem, entre negros e brancos. Naquela época já era difícil para a mulher branca, agora imagine para a mulher negra. Antonieta de Barros é especial. Um talento em discernimento, razão, comunicação, um pequeno grande talento que soube se expressar desde cedo. Cria jornais, semanários, edita periódicos. Mas a história não para aí não. Ela vai muito mais longe. Professora Antonieta, agora que as mulheres conquistaram o direito constitucional de voto, além de votar, elas podem também se candidatar. Eu a conheço desde muito jovem e sou testemunha da sua singular inteligência. Nós gostaríamos de convidá-la para se filiar ao nosso partido e concorrer ao pleito de deputada estadual por Santa Catarina. Vai ser um desafio. Com todo respeito, Dr. Nereu, mas desafio é uma palavra que eu conheço intimamente. Eleita, a senhorita será a primeira deputada negra do Brasil. O que engrandecerá não só Santa Catarina, mas também a pátria. Boa sorte. Muito obrigada. A partir daquele encontro, nasce a Antonieta política. Daí, quem diria que um político importante como Nereu Ramos convidaria Antonieta a concorrer às eleições estaduais? Como ele a conhecia desde pequena, a mãe dela trabalhou na casa dele, lembra? As coisas pareciam fáceis. Mas, na verdade, o desafio era muito maior. Antonieta teve de enfrentar a força dos conservadores. Mulher deputada e negra. Ela sempre foi discriminada pela cor, que eu achava um absurdo isso. Isso aí é um pecado do brasileiro, né? E por isso eu digo uma frase que quando pessoas de cores e etnia diferentes apertam-se as mãos, refletem no chão a sombra da mesma cor. Nós somos iguais perante Deus. O fato dela ter estudado e ficado sempre muito perto dos Ramos e de alguma maneira coadunar com os pensamentos políticos, e pelo fato dela ser uma professora muito conhecida na cidade, uma personalidade intelectual pública desde 1922, em função das suas atuações em vários estabelecimentos, eu acho que a família Ramos sempre viu nela uma boa pessoa para ser a política na cidade, para fazer política na cidade e no estado. Acho que essa relação sempre foi uma relação de amizade, mas profissional nesse sentido, de reconhecer e de respeitar a professora que ela foi. E por conta dessa indicação do Nereu Ramos, é que ela foi candidata e teve uma votação significativa junto ao público dela, que eram os afrodescendentes e o magistério, os professores. Antonieta se tornou a primeira mulher negra no Brasil a ser deputada estadual. Era o desejo de mostrar que o negro podia ser, além de professor, além de ter toda aquela inteligência, podia ser alguém a mais na política. Ela veio, eu sei que ela veio de berço humilde,
venceu na vida, foi a primeira catarinense deputada estadual, né? E todos os projetos dela foi voltado para o meio social, né? Então isso aí já deixou marcado na gente. Os jornais nos dão a nova alvissareira de que o governo acaba de assinar o decreto regularizador do trabalho feminino. Enfim, já era tempo. Para nós, a mulher se acha dentro do mais são e mais nobre princípio de equidade. E se o trabalho é o mesmo, por que depreciar o esforço feminino? Ou explorá-lo, pagando menos? Imagino que uma mulher moderna causa no século passado, quando fala de direitos iguais entre mulheres e homens. Mais ainda, a ousadia de querer entrar na política. A deputada não tem pudor e, através dos jornais, faz intriga barata de senzala. Não é do nosso feitio esta modalidade de comportamento. Somos leais. Leal e agradecida, sempre fomos. É uma das características do povo negro. Fizemos do magistério o nosso caminho de respeito à professora que ainda não morreu em nós, graças a Deus. Como, pois, descer a intriga? No ano seguinte, em 1935, com apenas 34 anos, a deputada Antonieta de Barros participa ativamente da Constituinte do Estado. Essa aqui na minha mão é a Constituição original do Estado de Santa Catarina do ano de 1935. Aqui dentro, olha só. A assinatura de Antonieta de Barros. Ela é responsável por relatar os capítulos de Educação e Cultura e Funcionalismo. Garante que 20% do orçamento do governo sejam para a educação. Trabalha para regularizar a profissão de professora e tornar obrigatório o concurso para diretores e inspetores. Cria também um sistema de bolsas de estudos para os mais humildes. Essa Antonieta de Barros, hein? Eu fui trabalhar em uma escola e pedi para fazer uma fala em uma escola e a própria professora e a aluna, uma aluna inclusive negra, disse que não sabia que a Antonieta tinha sido uma deputada negra do nosso estado. Isso aí me deixou preocupada. Por isso que é a necessidade de relembrar a Antonieta, ler a Antonieta, colocar a Antonieta no patamar, na frente, na nossa frente, fazer com que a gente possa fazer ótima reflexão sobre essa criatura que deixou esse legado maravilhoso para nós. Antonieta de Barros foi uma grande mestre, uma boa pessoa que incutiu na gente valores que a pessoa jamais vai esquecer na vida. Ela dizia para mim que nós nunca devíamos baixar a nossa cabeça. Se a nossa cabeça deve estar sempre erguida. Hoje eu ando de bengala, mas eu ando de bengala cabeça erguida, porque nós não podemos abaixar a cabeça para nenhum outro tipo de preconceito. Não interessa o preconceito, interessa o que a gente é. Ao longo da minha vida, entendi que de liberdade é feito o homem, de resistência a natureza. Poucas vezes testemunhei calada a voz dos oprimidos. Só a educação honra a existência humana. Filho, filha, isso é o que Antonieta de Barros tinha para dar. Amor. Um dia você vai entender o que é isso. Melhor, um dia você vai sentir o que é isso. E se o mundo tivesse mais Antonietas, valorizadas por educar e formar talentos? Hein?